O novo arcabouço fiscal, apresentado pelo governo na semana passada, dominou o debate político e econômico aqui no Brasil. Dólar caindo e a queda na inflação pode sinalizar, por exemplo, que finalmente o Banco Central pode baixar esta taxa de juros que hoje está em 13,75% ao ano. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o Luiz Gonzaga Beluso, que é economista e professor aposentado da Unicamp. Professor Beluso, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Prazer em falar com vocês, na TVT, sobretudo, que é uma batalhadora pela boa informação. Então, estou aqui para fazer considerações, modestas considerações sobre a questão do arcabouço e a questão da taxa de juros também. Professor, e a gente que agradece a sua contribuição, professor. Toda vez que o senhor vem falar com a gente, bater um papo com os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, a gente aprende um pouco mais e fica antenado no que diz respeito aí à economia do país, enfim, taxa de juros. Mas voltando ao arcabouço fiscal lançado pelo governo na semana passada, muito vem se falando, professor, vem falando no meio político, no meio econômico, sociedade como um todo. Eu queria lhe ouvi-lo, né? Eu sou professor da Unicamp, aposentado, sou economista, que muito vem se falando da necessidade deste marco fiscal. Até que ponto ele é execuível, não é? É o caminho que o Brasil precisa, professor? Então, vamos tentar começar pelas premissas, né? Essa exigência ou essa insistência no risco fiscal ou na necessidade de você ter equilíbrio fiscal, né, foi consubstanciada de uma maneira tosca no teto de gastos. Tão tosca que ele não foi respeitado em nenhum momento, que era impossível cumprir aquelas determinações. Ele foi rompido várias vezes sob vários pretextos. Então, o fundamental nessa questão é que nós temos que ir ao coração do problema, ao âmago do problema. Qual é o âmago? O âmago dessas propostas é você conter a expansão do Estado enquanto agente econômico, enquanto investidor, enquanto garantidor da sobrevivência das pessoas que estão em situação de carência, de dificuldades, etc. Então, é uma forma de se bloquear a ação do Estado. Nós temos que entender isso ao longo do tempo, né? Porque o que prevaleceu, por exemplo, nos anos no pós-guerra, no imediato pós-guerra, foi ao contrário. O reconhecimento do papel do Estado como coordenador da economia e como um agente que tinha a capacidade de impedir que a economia mergulhasse em recessões profundas ou tivesse flutuações muito agudas, né? Isso foi um sucesso até os anos 70. Quando depois da crise, do primeiro choque do petróleo, segundo choque do petróleo, e a ascensão da visão conservadora, bastante hostil ao desempenho do Estado, né? Isso se somou a um outro fenômeno que pouca gente está dando importância, né? Que foi a ampliação do peso da riqueza financeira na riqueza total, né? Enquanto no período anterior o que estava movendo as economias era, sobretudo, o investimento produtivo, o surgimento de novas empresas, de inovação, etc. Depois, o que começou a predominar na visão dos agentes do mercado financeiro foi a necessidade de inflar a riqueza financeira. Então, isso tudo recomenda que o Estado só intervenha, veja bem, só intervenha quando você tem um colapso nesse sistema financeiro, como nós observamos ao longo do tempo. Veja que em 2008, 2009, né, essa resistência, essa restrição à ação do Estado desapareceu. Por quê? Porque o Estado estava incumbido de proteger a riqueza financeira, tanto que os balanços dos bancos centrais cresceram da casa dos bilhões, 9 bilhões do Federal Reserve, para 8 trilhões hoje. Tudo é compra de ativos financeiros que, na verdade, não
tinham um valor, se deixados à sua própria sorte, sofreriam uma deflação de ativos, uma queda violenta. Então, os bancos centrais compraram pelo valor de face, garantiram o valor disso, e ninguém reclama contra a intervenção do Estado, de 8 trilhões, certo? Agora, eles reclamam quando, na verdade, o Estado se dispõe a, a utilizar a sua capacidade de gasto. Eu escrevi um artigo até na Carta Capital para mostrar como é a configuração da macroeconomia. Não sei se vocês tiveram tempo de observar, e eu comentei como é que é a estrutura macroeconômica, a dinâmica desse sistema. É um sistema que tem características dinâmicas muito importantes, em que o gasto é que cria a renda, não é a renda que gera o gasto, é o contrário do senso comum. Então, é o gasto privado e é o gasto do Estado. Então, a ideia, só que essa consistência e essa formulação, ela está passando pelos efeitos, como eu estou dizendo, da predominância da riqueza financeira. Então, se vocês forem observar o que acontece com o gasto privado, né, ele está concentrado, o gasto e o crédito privado, ele está concentrado no mundo inteiro. Eu estou no meu livro A Escassez na Abundância, eu conto isso, no mundo inteiro, ele está concentrado na pagamento de dividendos e recompra das próprias ações. Então, isso está conferindo uma baixa inclinação ao crescimento de todas as economias. Vejam o relatório do Fundo Monetário, que é insuspeito, dizendo que o crescimento nos próximos anos vai ser muito baixo. O que aconteceu aqui no Brasil foi uma tentativa muito, eu acho que muito inteligente, de se driblar essa restrição através de regras que são bastante flexíveis, né? É isso que o governo está tentando fazer e que recebeu, assim, condenação por parte da direita e uma certa incompreensão por parte da esquerda. Professor, então gostaria que o senhor pudesse falar agora um pouco sobre a sua avaliação desse arcabouço fiscal apresentado pelo governo federal e se o senhor puder pincelar duas questões que há no arcabouço sobre a previsibilidade e a temporalidade dele, que parece que são elementos importantes dessa proposta. Sem dúvida, são muito importantes, e a flexibilidade, sobretudo, né? Porque os coeficientes que estão colocados nas várias dimensões do gasto fiscal, eles são muito flexíveis. Então, é possível, por exemplo, ter uma coisa que pouca gente está falando, que tem um piso para o investimento. Isso é muito importante, ter um piso para o investimento, porque nunca o investimento público foi tão baixo no Brasil como depois do teto de gastos e do governo Bolsonaro. Ele está num nível muito baixo, né? Tanto que tem várias obras que estão inacabadas, mas isso oferece uma oportunidade para você retomar o gasto de investimento e flexibilizá-lo e responder àquilo que o governo quer apresentar como caráter anticíclico do arcabouço fiscal. O que é o caráter anticíclico? É uma coisa que obriga, é uma regra que obriga você a mudar a composição do gasto na medida em que a economia vá evoluindo de uma certa maneira. Por exemplo, se você está num período de crescimento muito robusto, eu não gosto dessa palavra robusta, muito forte, muito exuberante, o governo tem que moderar seus gastos, porque o setor privado está realizando isso. Em contrapartida, quando a economia desacelera ou entra em recessão, é preciso que o governo... É elementar, é uma coisa elementar isso, é preciso que o governo se mobilize e gaste. Acontece que, como eu falei, a evolução do pensamento econômico, fiscal, depois dos anos 70, a partir dos anos 80, ficou confinado a uma caixinha de banalidades, né, que acaba concluindo que, em qualquer que seja a situação, eles criaram a ideia do produto potencial. No produto potencial, que é uma construção, né, não é uma inspeção do que está acontecendo, é uma construção teórica feita através de alguns parâmetros fixos que determinam
em que condições a economia pode crescer em equilíbrio e sem inflação, né? Isso tudo está sendo muito criticado no mundo inteiro porque é uma construção que, na verdade, acaba governando a ação dos governos independentemente do momento que a economia está vivendo, né? Então, isso eu chamo a teoria da rigidez cadavérica, né? Eles botam para dentro do caixão o cadáver da economia e querem que ele fique lá deitado até o fim dos tempos. Então, é isso que a gente está tendo, uma tentativa, eu diria, muito habilidosa de driblar essas restrições, porque não vamos esquecer também que nós estamos falando de economia política. A economia não é uma ciência. As pessoas falam uma ciência exata. Eu diria que também a física contemporânea não é lá muito exata, né? A física dos quanta, né? Então, eles falam ciência exata. Eles estão no tempo da física newtoniana ainda, né? Então, que não deve ser abandonada, mas deve ser concebida nas instâncias em que ela tem vigência, né? Professor, no caso, diga. Professor, infelizmente a gente está com o tempo aqui contadinho, o nosso tempo de conversa com o senhor acabou. Infelizmente, a gente com certeza aprendeu muito aí com o senhor e com certeza teria muito mais coisa para falar, mas realmente a gente tem aí o tempo limitado para cada assunto. A gente agradece demais a Luiz Gonzaga Beluso, que é professor aposentado da Unicamp e economista, que esteve aqui conosco no Revista Brasil TVT. Muitíssimo obrigada, professor, pelas suas explicações e por esse histórico que o senhor trouxe tão importante para a gente entender a importância desse momento econômico. Muito bem, eu fiz aí o possível carregando o celular na mão, mas foi possível, tá bom? Coisas da tecnologia, então, um professor. Assim abraço. mesmo, abraço. Abraço. Tchau.